O São Paulo é que se auto-sabota e por conta disso é que não estão saindo os resultados. É um time que consegue encontrar espaços, mesmo enfrentando um time mais fechado e um time que define muito mal as suas jogadas. Quando é para ter aquele toque de mais refino, aquele último passe, seja o último chute, o momento da definição. É o que tem atrapalhado o São Paulo de sair com os resultados. É uma equipe que, como eu disse, encontra os espaços e aí nesses erros vai minando as suas chances dentro de campo, momento a momento. Cada oportunidade que você desperdiça é uma a menos para você e uma a mais para o seu adversário. Porque nesse momento você vai errando, e se você errar uma vez, permitir o seu adversário chegar, ele vai chegar lá e vai te punir, porque é assim que é o futebol. Não adianta chorar. Novamente, antes de falar sobre o jogo, peço para você se inscrever aqui, deixar o seu like também, né? É claro, para a gente, o nosso vídeo tá sempre chegando aí. Se você curte o conteúdo também, me segue aí nas outras redes sociais. Sou Rafael, sou jornalista, estou sempre falando sobre futebol, não só aqui, como também nas outras redes sociais. Elas sempre ficam aqui na descrição do vídeo. Então, se você curte muito conteúdo, aproveita aí para nos seguir. E vamos lá, um primeiro tempo onde o São Paulo criou oportunidades, na minha opinião, acho que encontrou espaços e conseguiu encontrar os espaços, né? O São Paulo conseguiu trabalhar a bola em mais momentos no setor ofensivo nessa primeira etapa e tem sido assim, essa sequência do São Paulo realmente tem sido de criar melhor no primeiro tempo, e o São Paulo foi um time que conseguiu crescer no primeiro tempo. Ainda assim, algumas partes enfrentam um Remo mais postado, e aí enfrentava mais dificuldades, precisava rodar a bola, voltava lá no Rafael, recomeçava tudo de novo, tentava atrair o próprio Remo para o seu sistema defensivo, para aí sim atacar em velocidade. E dessa forma conseguia encontrar espaços, buscava profundidade, tentava um pouco mais de velocidade. E nesses momentos era que o São Paulo errava. Só que no primeiro tempo, eu vou trazer as anotações aqui. Ó, teve no primeiro lance do jogo, se eu não estou enganado, uma boa jogada do Ferreirinha. O Lucas Ramon chutou e o Ivan salvou. Não dá para levar muito em conta essa chance, mas o São Paulo aparece de oportunidade. Teve um bom lançamento, não lembro de quem, aos 10 minutos, e o André Silva teve um lance que ele poderia ter tocado de direita para achar o Caleri. Direcionou mal ali, tentou usar a esquerda, mandou longe a bola. O lance do Arthur cara a cara com o Ivan desperdiçou a oportunidade. Uma boa jogada do Arthur também, que ele trouxe lá pela direita depois de cobrar a falta, lá pela esquerda, desculpa, depois de cobrar a falta, tabelou com o Pablo Maia e aí chutou em cima da zaga. Mais uma outra oportunidade. Aí teve o Arthur com espaço, não tocou a bola e mais uma vez outra oportunidade desperdiçada pelo ataque do São Paulo. Antes aconteceu o Vitor Bueno sozinho lá, que poderia ter finalizado melhor esse momento. O Alan Franco depois erra na saída, permite o Patrick acertar aquela bola na trave, por pouco São Paulo não sofre o gol nesse momento. Uma boa jogada do Pablo Maia, carregou um pouco mais, apareceu para o jogo hoje, opção para as tabelas também. E aí o Caleri mesmo no chão conseguiu tocar, a bola acabou sobrando ali para o Arthur, e ele na hora de chutar hesitou e acabou desperdiçando outra boa oportunidade para o São Paulo com espaço, poderia ter também definido melhor essa jogada. E aí teve o lance da falta, que aí não tem muito para onde correr, dois milagres do Ivan e aí vai acontecer. Porém, tirando esses da falta, a gente elencou aqui diversas chances que São Paulo teve espaço e definiu mal. E por conta disso, erra, mina os seus erros, as suas chances na partida, encontra espaços, define mal e no final das contas, como eu disse, vai ser punido. E aí vem o segundo tempo, e o segundo tempo mais uma vez muito abaixo do São Paulo, tem até poucas anotações de lances do segundo tempo. O São Paulo novamente mais abaixo tática e fisicamente, tenta controlar o jogo com posse de bola e aí realmente vem para empatar, não consegue agredir muito o seu adversário, né? O segundo tempo mal, tanto do Ferreirinha quanto do Arthur mal apareceram. O Ferreirinha, quando apareceu, tentou dar aquele passe que era um momento para ele ter chutado pro gol. Ele optou pelo toque pro Marcos Antônio, que já tinha passado da bola, o passe ainda foi errado do Ferreirinha. E aí a gente tem mais esse momento. E aí acontece, o São Paulo vai indo, vai errando, subminando suas chances.
Teve outra boa jogada do Ferreirinha que ele cruza, o Caleri cabeceia pro meio da área, ninguém escora também. E aí vai minando, e vai minando, e o São Paulo vai errando ofensivamente, vai encontrando espaço e vai errando ofensivamente. E foi um segundo tempo bem abaixo, como eu disse, foram poucas chances do São Paulo na segunda etapa, não conseguiu agredir o seu adversário. E aí, apesar disso, ainda permitia o Remo chegar algumas vezes. Não vi muito, nada muito incisivo do Remo, algo que poderia ser alguma pressão, algo que levou a algum perigo. Porém, chega no minuto final do jogo, o Enzo Dias erra e num detalhe, o Remo faz o gol e sai com a vitória lá no Pará. Eu não diria que é merecida, não acho que o Remo criou para isso, que o São Paulo tenha feito um grande jogo e o empate seria justo, mas o futebol é assim, como eu disse. Você tem oportunidades, você não acerta, seu adversário ele vai te punir, não adianta. Enquanto o São Paulo não aprender que ele vai ter que punir o seu adversário, se você chegar a uma, você vai ter que fazer, chegar a duas, vai ter que fazer. E aí existe uma margem para erro, né? Existe uma margem para erro, mas, por exemplo, de 5 chances, se você conseguir converter em gol duas, já te traz um conforto no resultado, já te traz outra cara. Mas o São Paulo define mal, são esse tipo de lance de um pouco mais de capricho nesse momento da partida, que te fazem construir o resultado e no final das contas, aí sim, você poder sofrer um pouco mais defensivamente, quem sabe, trazer o outro time para o jogo, se defender e tentar buscar nos contra-ataques, ou tentar controlar o jogo com posse de bola, aí sim te permite um resultado confortável. Um 0 a 0 não te permite muito disso. Não tem margem para erro num 0 a 0. Se você erra no 0 a 0 e toma o gol, você sai perdendo. Você vai sair com uma derrota de campo. E aí, até falando sobre atuações individuais hoje, a fase do Enzo Dias é algo inacreditável, inacreditável. Até quando a fase é ruim, não só do time, quando a fase é difícil, até para o jogador, um erro que no final das contas ia acabar passando batido, mas também fazem parte dos detalhes de uma partida, acaba se tornando gol. Não adianta, era para ter estourado aquela bola, estava pressionado, dá um bicão para frente, estamos nos minutos finais, pensou em sair jogando ainda, deu margem para erro, errou e o Remo acabou punindo o São Paulo nesse lance. Difícil, difícil, precisa recuperar mais desse futebol. Ainda bem que parada para a Copa agora, que descanse, que volte melhor. Enfim, Lucas Ramon, gostei da atuação mais uma vez, gostei do Lucas Ramon apoiando ofensivamente mais uma vez, não achei nada de muito grandioso, mas eu gostei da partida assim do jogador, acho que mais uma vez foi muito lúcido. E ajuda bem, né, aquele lado do São Paulo ofensivo. Quem eu também gostei hoje foi o Pablo Maia. Participações, seja roubando bola, seja tentando o São Paulo organizar o jogo. Foi um cara bem participativo, estava aparecendo mais nos lados do campo. Ainda é aquele Pablo Maia que está recuperando a sua forma física, como a gente bem sabe. Voltou de lesão no jogo contra o Botafogo. Então, aos poucos está conseguindo recuperar a sua forma física e tem conseguido participar melhor do jogo. Acho que ele apareceu para as tabelas hoje, ajudou o São Paulo a criar. Como eu disse aqui, teve uma boa jogada dele individual, apareceu para a tabela, teve o cruzamento e a bola sobrou para o Arthur. Teve a outra que ele aparece para associar, devolve no Arthur e o Arthur cria a jogada. Então é um Pablo Maia aparecendo muito mais para o jogo. Tem sido interessante esse retorno do Pablo Maia. Quem eu não gostei foi o Arthur. Assim como o Ferreirinha, eu já vou falar sobre o Ferreirinha. Hoje um pouco menos incisivo. Em algumas oportunidades ele até cria bastante, mas em muitas hesitou, tentou optar por algo mais lúdico, mais do drible, e aí acabou errando, acaba tentando hesitar, pensar demais na jogada, aí penteia quando era para tentar cruzar, e aí novamente erra, e aí tem as oportunidades de fazer o gol, erra novamente. Então mal o Arthur no geral, mal demais no Arthur no geral. Não gostei da atuação do Arthur hoje. Poderia ter saído com, sei lá, uma atuação gigantesca mais uma vez. Passou muito pelos pés dele, mas no final das contas, se passou muito pelos pés dele e o São Paulo errou muito, a atuação dele também tem que ser classificada como ruim. O André Silva, que eu também não gostei, achei que esteve abaixo. Nas poucas participações dele, acho que acertou alguns passes quando ele trabalhou menos a bola. Claro, com exceção daquele bicão para cima. Foi um pouco mais abaixo, mas diria que errou menos que naqueles últimos jogos que a gente vinha vendo. Ainda assim, foi uma atuação bem abaixo, tá? Só para não deixar de destacar isso.
mas como eu posso dizer, em algumas situações ele conseguiu oportunizar mais o São Paulo, acertar um pouco mais. Ainda é muito pouco, como eu disse, é uma atuação bem abaixo. Pode ser que se encontre aí nessa nova função e espero que isso seja porque se encontrarem bem esses jogadores é uma boa notícia para o São Paulo. Jamais torcer para o erro. E aí, seguindo o Ferreirinha, como eu disse mais uma vez, mal, passa muito pelo ataque, passa muito também pelo Ferreirinha, que hoje acredito que errou menos do que o normal também, mas ainda assim errou bastante. Opta muitas vezes por dar uma penteada a mais, por tentar um drible a mais, tenta um passe a mais, quando poderia ser um pouco mais direto, poderia ajudar o São Paulo de alguma melhor forma. Mas ainda assim, acho que o primeiro tempo ele arrastou bem a bola, acho que conseguiu se sobressair bem ali no primeiro tempo. O Ferreirinha, eu gostei da participação dele na primeira etapa, mas no segundo tempo sumiu. E mais uma vez, errando bastante, apesar de ser mais participativo. Caleri, também não gostei da partida do Caleri hoje, e é muito sobre o que a gente fala. Não vai adiantar você esperar do Caleri ali uma bola que provavelmente não chega no setor ofensivo, não chega para o Caleri cabecear. Quando chegou, ele tentou escorar e aí estava sem muitas condições também. Tentou se movimentar, apareceu algumas vezes, mas nada muito participativo, eu diria, algo significante para mudar realmente como a gente espera do Caleri, uma sequência ruim realmente do jogador que vinha bem. Vinha bem, isso aí tem que ser dito também. Dos garotos que entraram, de quem entrou no segundo tempo, eu gostei do Luca. Acho que entrou incisivo, acho que entrou diferente, acho que entrou trazendo o São Paulo para o setor ofensivo. Entrou sendo direto, algo que o Ferreirinha não conseguiu muito bem. Teve aquele lance, é claro, que saiu com bola e tudo. Realmente errou o garoto e vai acontecer. Mas hoje um pouco mais direto, eu diria, o Arthur. Mais participativo realmente. E aí criando mais espaços para o São Paulo, né? Sendo um pouco mais rápido e não sendo aquele cara mais afobado. Eu gostei do Luca hoje. Assim como do Hugo, achei uma boa estreia. Parece ser um jogador que pode acrescentar muito ali para entrar no lugar do Danielzinho, né? Parece ser um jogador bem dinâmico. Ele recebeu poucas oportunidades aí nessa volta, se lesionou, tem que ser dito também, teve um problema de LCA aí. O Hugo, ele estava naquele elenco que foi campeão da Copinha de 2025, subiu para o profissional e aí aconteceu o momento da lesão, mas parece ser um bom jogador ali, vi bons relapsos de um cara que parece ter muita consciência do que faz, pode ajudar muito nesse papel do que o Danielzinho pode ser uma boa opção para o São Paulo. E bom, de hoje é isso, não tem muito o que falar no mais. Já pontuei tudo que tinha que pontuar aqui, já falei muito sobre essa atuação e falei como sobre o São Paulo minar as suas chances na partida com esses erros. Como isso faz de um conjunto, forma uma bola de neve gigantesca que no final vai te atacar. E aí, mais uma vez, o São Paulo sofre um gol no final e acaba não somando nenhum ponto fora de casa contra uma equipe que era o segundo pior mandante do Campeonato Brasileiro. Enfim, data FIFA agora, parada para a Copa do Mundo. Lembrando que os conteúdos aqui não param, vamos falar muito de seleção brasileira, trazer algumas outras coisas aí também, vamos ver algumas opiniões. Enfim, vamos no mais aí. E importante essa parada para a data FIFA para o São Paulo, era o melhor momento, o São Paulo não vive um bom momento, agora precisa do Dorival arrumar a casa, vai ter tempo para isso, uma pré-temporada, podemos dizer assim, para tentar organizar ali, botar mais as suas ideias em jogo, botar os pingos nos is e arrumar esse São Paulo, porque precisa muita coisa ser revista nessa equipe. Valeu? Boa notícia que o Marcos Antônio voltou hoje, que volte depois da parada para a Copa aí com muito futebol. Espero que represente muito bem o São Paulo Futebol Clube, porque ele também é importantíssimo, além, é claro, dos outros jogadores que também podem proporcionar isso ao São Paulo. Teremos Luciano de volta, enfim. Parada para a data FIFA foi importantíssima e aguardemos que São Paulo volte aí melhor, que consiga os resultados ao seu favor, vire essa chavinha, essa fase e volte da Copa do Mundo com outra cara. É assim que esperamos, temos essa esperança. Enfim, torcedor é assim, não adianta.
não tem jeito. Valeu novamente se você ficou até aqui, peço para se inscrever no canal, curtir esse vídeo para chegar a mais pessoas, para estar ajudando o nosso trampo também. Se você curte muito conteúdo, sou Rafael, sou jornalista, estou sempre falando sobre futebol, não só aqui, como também nas outras redes sociais. Valeu, se você curte muito conteúdo, segue aí a gente, tamo junto.